Olá, uma boa noite a todos. É com grande satisfação que a Câmara Municipal de Taubaté os recebe nesta noite do dia 20 de agosto de 2026 para a solenidade comemorativa ao Dia do Maçom e ao Dia da Ordem de Molay. Presidirá os trabalhos dessa noite a excelentíssima senhora vereadora Vivi da Rádio, que também é oradora oficial do Legislativo taubatiano para esta solenidade. Convidamos para que possa compor a mesa neste momento o orador especialmente convidado pelo Dia do Maçom, ele que é integrante da Loja Maçônica Vigilantes de Taubaté. Por favor, nos acompanhe, senhor Odorico Passarelli Campos Júnior. Orador especialmente convidado para proferir palestra alusiva à Ordem de Molay, nós convidamos para que possa compor a mesa neste momento Pedro Luiz Gonçalves da Silva. Convidamos para que possa compor a mesa, neste momento, representando o grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo, Renato José Garcia de Almeida, o assessor da 9ª Região Administrativa do Grande Oriente de São Paulo, Félix Vieira Varejão Filho. Representando o grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, Jorge Anísio Haddad, convidamos para que possa compor a mesa o delegado do 40º Distrito da 30ª Região, Reinaldo Cabral Yunes. Representando o grão-mestre do Grande Oriente Paulista, representando o grão-mestre do Grande Oriente Paulista, Celso Ribeiro, convidamos para que possa compor a mesa o grande secretário da 9ª Macro-Região, Marcos Vinícius Mota Carboni. Convidamos também para que possa compor a mesa, neste momento, o mestre conselheiro da 24ª Região Administrativa do Grande Conselho de Molay do Estado de São Paulo, Enzo Santiago e Silva. Composta a mesa, nós registramos aqui e agradecemos a presença dos veneráveis das lojas maçônicas do município de Taubaté. A começar pelo senhor Paulo César de Lacerda Leite, da loja maçônica Força, Vida e Consciência. Conosco também esta noite, da loja maçônica Fraternidade e Integridade Taubatiano, o venerável Paulo Cavalcante de Araújo Filho. Representando o venerável da loja maçônica Monteiro Lobato, Amauri de Freitas Roque, agradecemos aqui a presença de Lucas Carvalho da Silva. Conosco também, da loja maçônica Frei Caneca, o venerável Orlando César de Andrade. Registramos ainda o venerável da loja maçônica Solidariedade do Paraitinga, Danilo de Matos Spinelli. O venerável da loja maçônica Vigilantes de Taubaté, que indicou o orador especialmente convidado deste ano,
Pedro José de Souza. Conosco ainda, Márcio Antônio Ferrari de Oliveira Godoy, venerável da loja maçônica Colunas de Luz. Venerável da loja maçônica Força e Honra, Eduardo Felipe de Lourdes Oliveira. Venerável da loja maçônica Coesão Social, Malber Harold Barros Giorgetta. Venerável da loja maçônica União de Taubaté, Tiago Rafael de Oliveira. Conosco também Cláudio Oliveira Souza, venerável da loja maçônica Presidente Júlio Prestes. Conosco presente também esta noite o presidente do capítulo Demolei Taubaté 371, Paulo César de Oliveira. Registrados, composta a mesa e registrados os veneráveis aqui presentes essa noite, nós anunciamos neste momento a palavra da excelentíssima senhora vereadora Vivi da Rádio para a abertura oficial desta solenidade. Boa noite a todos, mais uma vez juntos por tantos anos. É um prazer sempre estar com vocês aqui, homenageando e comemorando um dia tão importante de pessoas tão importantes na nossa cidade. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos da legislação vigente, promove a presente solenidade em comemoração ao Dia do Maçom e ao Dia do Demolei. Antes de darmos inícios aos trabalhos, gostaria de convidar a todos para prestarmos nossas homenagens à memória de Gabriel Carrasco Senzano, membro da loja maçônica Força, Vida e Consciência, que faleceu na data de ontem. Prestadas as homenagens ao irmão maçom, nós passamos agora então à execução do hino nacional brasileiro, ao passo que convidamos a todos para que possamos então acompanhá-lo respeitosamente, assim como na sequência o hino de Taubaté.
Vamos todos nos acomodar em nossos lugares. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, nós registramos aqui, agradecemos também a presença do secretário regional, Nilo Palmeira Leite Júnior, ele que representa o soberano irmão Nelson Luiz Frari, que é grão-duque escocês do Supremo Conselho do Brasil do Rito Escocês Antigo e Aceito. Conosco aqui também hoje, representando o presidente do Ilustre Conselho do Grande Oriente de São Paulo, Bento Oliveira Silva, o senhor Eduardo Aquino Melo. Representando neste ato Everson Paulo dos Santos Craviero, que é presidente da poderosa Assembleia Legislativa Maçônica do Grande Oriente de São Paulo, Paulo dos Santos Craviero. Nós estamos aqui também com a presença do deputado estadual maçônico Antônio Carlos Araújo. Temos aqui a presença também de Álvaro Alexandre Caninel, que é conselheiro do Tribunal de Contas, representando Leandro Bento da Silva, que é presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Grande Oriente de São Paulo. Conosco também nessa noite, o grande secretário adjunto das entidades paramaçônicas do Grande Oriente Paulista, João Norval Fonseca Maia. Registramos ainda e agradecemos a presença do coordenador da 4ª região, da 9ª região administrativa do Grande Oriente de São Paulo, Arnaldo Barbério, e conosco aqui também o oficial de ritualística da 9ª região administrativa do Grande Oriente de São Paulo, João Damasceno de Jesus. Agradecemos aqui ainda a presença do venerável da loja maçônica Luz do Oriente do município de Tremembé, Bruno Martins Aristides. Conosco aqui ainda esta noite o venerável da loja maçônica Alfa e Ômega de Pindamonhangaba, Rubens Augusto Pinto. Conosco aqui ainda esta noite a honorável rainha do Betel Maria Amélia Vilela Reis de Campos do Jordão, Alícia Patrício Riquieri. Conosco, prestigiando ainda os trabalhos desta noite, temos a presença da presidente da OAB de Taubaté, doutora Maria Tereza Figueira Palmeira Leite. Agradecemos ainda a você que nos acompanha ao vivo pela TV Câmara Taubaté, canal 4.2 em sinal aberto para Taubaté e mediações, e também pela internet. Agradecemos ainda a presença de todos que estão presentes aqui no plenário João Reguizar e na galeria do plenário também. Sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Taubaté e, claro, vamos registrar a presença aqui também conosco nesta noite do excelentíssimo senhor vereador Nicola Neto, que acompanha os nossos trabalhos. A partir deste momento, nós vamos acompanhar a palavra da excelentíssima senhora vereadora Vivi da Rádio para a saudação oficial do Legislativo taubatiano ao Dia do Maçom e ao Dia da Ordem de Molay. Mais uma vez, cumprimento a todos, aos telespectadores também que nos acompanham neste momento pela TV Câmara, seu Carneiro, que nos assiste de casa, um grande beijo, querido, sempre esteve presente, hoje um pouco mais debilitado, mas nos acompanhando. Bom, vamos falar de vocês, que eu gosto. Pessoas boas, pessoas leais, pessoas que fazem o bem sem ver a quem. Gosto disso. É com grande honra e profundo respeito que participo desta sessão solene em homenagem ao Dia do Maçom. Data que nos convida a reconhecer a relevante contribuição da maçonaria para a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais comprometida com os valores da ética, da liberdade e da dignidade humana. Mais do que homenagear uma instituição centenária, esta cerimônia representa o reconhecimento a homens que fizeram e continuam fazendo da solidariedade, da busca pelo conhecimento e do serviço ao próximo um verdadeiro propósito de vida. A maçonaria atravessou séculos preservando valores que permanecem extremamente atuais: a defesa da liberdade do pensamento, o respeito às diferenças, a valorização da família, da educação, do trabalho honesto e da fraternidade entre os povos. Sua história se confunde com a história da formação de inúmeras nações
E no Brasil, sua presença foi marcante em importantes momentos da vida nacional. Muito dos ideais que inspiram a independência do Brasil, a consolidação das instituições republicanas e a defesa da liberdade civil contaram com a participação de homens comprometidos com esses princípios. Ao longo da sua trajetória, a maçonaria também construiu uma tradição de atuação discreta, porém extremamente afetiva. No campo de assistência social, no campo da educação, da cultura e da filantropia. Em inúmeras cidades brasileiras, escolas, hospitais, entidades beneficentes, campanhas solidárias receberam o apoio dos maçons, que compreendem que servir ao próximo é uma das suas maiores expressões de cidadania. E Taubaté tem muito orgulho de fazer parte dessa história. Nessa cidade, abriga lojas maçônicas que, ao longo de décadas, desenvolveram importantes ações beneficentes, apoiaram instituições sociais, colaboraram com projetos educacionais, participaram ativamente do fortalecimento da comunidade taubatiana. Muitas dessas ações aconteceram de maneira silenciosa, em qualquer busca por reconhecimento, movidos apenas pelo compromisso de fazer o bem. Ao olharmos para a história de Taubaté, encontramos nomes que ajudaram a construir a identidade do nosso município, os cujos legados permanecem vivos até hoje. Entre eles, os médicos Dr. Souza Alves, Dr. Barbosa de Oliveira eram membros da loja e estiveram à frente nos cuidados médicos durante o período pandêmico na nossa cidade, que foi de novembro de 1873 a julho de 1874. Também lembramos do irmão Lino de Assunção, que foi o redator-chefe do jornal O Paulista, e de José Francisco Monteiro, o Visconde de Tremembé, que era avô do nosso tão querido Monteiro Lobato, e um irmão maçom, que fundou a loja Triunfo, Honra e Verdade. As homenagens a essas personalidades, a gente homenageia também tantos outros maçons que muitas das vezes, longe dos holofotes, dedicaram parte das suas vidas ao crescimento de Taubaté, ao fortalecimento das instituições que servem a nossa população. Vivemos um tempo de diálogo. A solidariedade e o respeito às diferenças tornam-se cada vez mais necessários. E são justamente esses valores que encontramos entre os princípios cultivados pela maçonaria. A construção da paz, o fortalecimento da família, o incentivo ao conhecimento, exercício da tolerância e o compromisso permanente com o bem comum. E são justamente esses valores que encontramos entre os princípios cultivados pela maçonaria. Independente das diferenças de pensamento, de crença ou de origem, todos nós somos chamados a trabalhar por uma sociedade mais humana, mais justa, mais solidária. Esse é um ideal que ultrapassa qualquer instituição e que deve inspirar todos aqueles que exercem funções públicas. Como vereadora dessa cidade, sinto-me honrada em prestar essa homenagem em nome da Câmara Municipal de Taubaté. Que esta solenidade seja também uma oportunidade para agradecer todos os maçons que dedicam seu tempo, seus talentos, seus esforços, seus serviços à comunidade, fortalecendo ações sociais, promovendo a fraternidade e contribuindo para uma cidade cada vez melhor. Recebam o reconhecimento desta Casa Legislativa, da população taubatiana e por tudo aquilo que vocês vêm nos representando. Que Deus continue iluminando os trabalhos da maçonaria, fortalecendo os seus ideais, inspirando cada um dos seus membros na missão de construir pontes, promover a paz e servir ao próximo com humildade, sabedoria e fraternidade. Parabéns a todos os maçons pelo dia de hoje. Agora nós vamos falar daqueles fofos, abençoados, meninos
Só de olhar para a carinha já sabe que são do bem, né? Eu amo. Eu gosto muito de vocês. Autoridades presentes, familiares, amigos, pais, de maneira muito especial, queridos jovens Demolês. É com grande alegria e profundo respeito que eu venho a essa tribuna para prestar uma justa e merecida homenagem à Ordem Demolei e todos os jovens que fazem parte desta importante instituição. Homenagear os Demolês é reconhecer o valor da juventude que escolhe caminhar pelo caminho da responsabilidade, da ética, do respeito e da solidariedade. Em um tempo em que tantas vezes ouvimos falar sobre os desafios enfrentados pelos nossos jovens adolescentes, é motivo de orgulho encontrar aqueles que dedicam parte da sua vida à construção de valores, ao desenvolvimento da liderança e ao compromisso com a população, com o povo. A Ordem Demolei tem uma missão que vai muito além de reunir jovens. Ela contribui para formar cidadãos, jovens que aprendem a respeitar os seus pais, suas famílias, valorizar a amizade, exercer a cidadania, servir ao próximo e compreender que liderança não significa apenas ocupar uma posição de destaque, mas, acima de tudo, ter responsabilidade e disposição para fazer a diferença. É justamente dessa disposição para servir que vocês merecem todo o nosso reconhecimento. Cada projeto realizado, cada ação social, cada atividade desenvolvida e cada momento de convivência representa uma oportunidade de aprendizado e crescimento. São experiências que ajudam a preparar nossos jovens não apenas para o futuro, mas para serem protagonistas no presente. A cidade de Taubaté se orgulha em contar com vocês, jovens, que acreditam que é possível transformar a sociedade por meio de boas atitudes. Aos pais, aos familiares dos Demolês, também quero deixar uma palavra de reconhecimento. Por trás de cada jovem existe uma família que incentiva, que acompanha, que orienta, que acredita. O apoio da família é fundamental para que esses valores sejam realmente fortalecidos. Aos mestres conselheiros, maçons, tios, dirigentes e todos aqueles que se dedicam à formação desses jovens, fica também a nossa eterna gratidão. O trabalho de vocês muitas vezes acontece longe dos holofotes, mas seus resultados permanecem na vida de cada um deles que passa pela ordem. Aos Demolês, quero dizer algo muito especial. Nunca subestimem a força que vocês têm para transformar o mundo ao redor de vocês. Continuem estudando, aprendendo, servindo, respeitando e acreditando nos seus sonhos. Levem para toda a vida os ensinamentos que recebem dentro da ordem. Sejam homens de caráter, de palavra, de atitude. Que cada um de vocês possa olhar para a sua trajetória no futuro e sentir orgulho de ter feito parte dessa instituição que ajudou a formar não apenas bons profissionais, mas, sobretudo, bom cidadão. Esta homenagem é, portanto, uma forma singela de dizer: Taubaté reconhece vocês. A Câmara Municipal reconhece vocês, sobretudo como bons cidadãos. Que a Ordem Demolei continue sendo um espaço de amizade, aprendizado, liderança e fraternidade, ajudando a construir uma juventude cada vez mais preparada para assumir seu papel na sociedade. Parabéns a todos os Demolês homenageados nessa noite. Recebam o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa gratidão. Dando sequência a esta solenidade, nós acompanharemos a seguir as palavras do orador especialmente convidado, Pedro Luiz Gonçalves da Silva, que fará então a sua palestra alusiva à Ordem Demolei. Mas antes, fazer apenas uma pequena retificação, quando mencionei que Reinaldo Cabral Yunes era delegado do 40º distrito, na verdade eu queria dizer do 4º distrito da 30ª região da GLESP. E agora sim, convidamos então o orador especialmente convidado para proferir palestra alusiva à Ordem Demolei, Pedro Luiz Gonçalves da Silva.
Bom, excelentíssima senhora vereadora, a qual aproveito para agradecer pelas lindas palavras. Prezados tios, irmãos de ordem, senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Meu nome é Pedro Gonçalves, sou membro do capítulo Juventude, presente e futuro de Campos do Jordão, número 358 da Ordem Demolei, ao qual eu tive a honra de servir como segundo conselheiro durante o primeiro semestre do ano de 2025 e como mestre conselheiro no segundo semestre do mesmo ano. Hoje estou aqui representando não somente o meu capítulo, estou também representando o capítulo Taubaté, número 371, ao qual eu deixo expresso uma tremenda gratidão pelo convite. E também a 24ª Região Administrativa da Ordem Demolei do Estado de São Paulo, na qual atualmente eu ocupo o cargo de assessor de ritualística. E bom, para podermos falar sobre a Ordem Demolei, primeiro precisamos entender o que é a Ordem Demolei. E para entendermos o que é a Ordem Demolei, precisamos entender primeiro o que a Ordem Demolei não é. Ou seja, embora a Ordem Demolei peça a seus membros que creem em um princípio criador, a Ordem Demolei não é uma religião. Nós consideramos que as convicções religiosas de cada indivíduo são sagradas e a eles pertencem. Portanto, a Ordem Demolei é uma organização juvenil voltada para rapazes de 12 a 21 anos, com o objetivo de criar cidadãos, bons cidadãos, que respeitam as leis, que convivem em harmonia com a sociedade, que auxiliam o próximo em suas necessidades básicas e educacionais e que, por meio do exemplo, sirvam como modelo a ser seguido por todos os jovens. A Ordem Demolei foi criada em 1919 nos Estados Unidos por um maçom chamado Frank Sherman Land. A ordem é fruto da interação de Land com um jovem que na época tinha 17 anos, Louis Gordon Lower. Land deu a ideia de juntar mais jovens convidados por Lower para reunirem-se como um clube. Assim, o menino convidou mais 8 amigos que junto com ele formaram o Clube Demolei. Demolei homenageia Jacques Demolei, cavaleiro francês, último grão-mestre da Ordem do Templo e exemplo de fidelidade que preferiu morrer a trair seus companheiros. Este clube foi muito propício, pois surgiu em uma época de pós-guerra, quando muitos jovens haviam perdido seus pais durante a Primeira Guerra Mundial. E precisavam de referências, orientações e, para muitos deles, de uma figura paterna. Essa necessidade pôde ser acolhida pelo cuidado e pelo amor quase paternal oferecido pelo grupo de adultos que se juntou a Land para acompanhar e orientar esses jovens. O clube, então, se expandiu, se tornou Ordem Demolei e há mais de um século vem, com o patrocínio da maçonaria, ensinando a milhares de jovens em todo o mundo sobre caráter, virtudes e liderança. Em nosso altar, colocamos 7 velas que representam 7 virtudes, as quais cada Demolei tem o dever de aplicar em sua vida. O amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. Mas a Ordem Demolei não se trata apenas de jovens que, no sábado, vestem-se em seus trajes, reúnem-se em um templo maçônico e depois vão para suas casas. Não. A Ordem Demolei é um compromisso de vida. Jovens como estes que estão aqui presentes hoje são chamados diariamente a defender os baluartes e os preceitos de nossa ordem, mesmo que, muitas vezes, muitas das pessoas pareçam colocar em segundo plano virtudes como as ensinadas em nossas reuniões. E mesmo assim, esses jovens se mantêm firmes. Mesmo quando são alvo de críticas e preconceitos, eles continuam e continuarão trabalhando a favor de uma sociedade melhor e mais justa. A Ordem Demolei tem também um papel filantrópico e afirma aos senhores que a Ordem não exerce apenas um papel positivo na sociedade. Ela procura cumprir um papel que nós consideramos cada vez mais necessário. Eu tive a honra de ver isso em meu capítulo e posso afirmar aos senhores que os efeitos positivos de nossa ordem não se limitam às paredes de um templo. Através de suas filantropias, a Ordem Demolei consegue mostrar o amor filial também para pessoas que infelizmente não tiveram a sorte de ter um pai ou uma mãe presente em suas vidas. A Ordem Demolei apresenta a reverência pelas coisas sagradas também para aqueles que perderam a fé devido a todas as adversidades enfrentadas durante suas vidas.
Apresenta cortesia também para aqueles que muitas vezes foram humilhados, maltratados ou esquecidos por aqueles que deveriam enxergá-los. O companheirismo também aqueles que, a cada dia que se passa, sentem que não têm com quem contar. A fidelidade também aqueles que não podem mais se dar ao luxo de confiar nos outros. A pureza, aqueles que vivem rodeados em um mundo de drogas e bebidas. O patriotismo, também para aqueles que muitas vezes não se sentem representados ou amparados pelas instituições que os cercam. A Ordem de Molay busca ser um farol para aqueles que atravessam momentos de escuridão, oferecendo valores, amizade e um caminho a seguir. Ao longo de minha vida como Demolay, tive a oportunidade de contemplar o verdadeiro significado de irmandade. Um rapaz que inicia na Ordem Demolay não é apenas bem recebido, é acolhido como irmão. Irmão ao ponto em que, às vezes, jovens que não se conhecem, tratam-se como irmãos. Ser Demolay é saber que, não importa para onde você vá, haverá alguém com quem contar em caso de dificuldades ou necessidades. Vendo essa relação na Ordem, tive a oportunidade de reconhecer que a Ordem Demolay, em conjunto com a maçonaria e outras instituições paramaçônicas, são muito mais que organizações. São uma família. E Demolays, como estes presentes aqui hoje, demonstram tal comprometimento com nossa Ordem que estão dispostos a passarem seus sábados trabalhando em prol de nossos objetivos. Às vezes viajam horas, trabalham sem descanso, mas fazem isso porque gostam, e gostam não somente da Ordem, mas de seus irmãos e do trabalho que realizamos, pois sabem que através desses trabalhos, cada Demolay se aprimora como homem e como cidadão, além de contribuir para uma sociedade mais justa e uma juventude mais consciente. E no fim, esse é o significado de ser Demolay: fazer sua chama brilhar sobre outra pessoa, aplicar as virtudes aprendidas em nossas reuniões de forma a incentivar os outros. Ser Demolay é ser exemplo, ser referência é ser líder. Neste dia 20 de agosto, dia do maçom e dia do Demolay, agradecemos aos maçons, pois, sem seu patrocínio, nenhuma das ações realizadas por nossa Ordem seria possível. A Câmara Municipal de Taubaté, que todo ano realiza essa sessão solene para que nunca nos esqueçamos do papel da maçonaria e da Ordem Demolay na sociedade. E eu, particularmente, agradeço aos meus irmãos de Ordem que, desde que me tornei Demolay, me acolheram como irmão. São esses rapazes, sentados nas fileiras, que fazem com que o trabalho realizado por nossa Ordem seja possível. Eles fazem o possível e o impossível para trabalhar em prol de uma juventude mais comprometida com o futuro. Como é tradição em nosso capítulo, finalizo pedindo a nosso Pai Celestial que abençoe nossas mães, nossos pais e a causa da Ordem Demolay. Amém e muito obrigado a todos. Neste momento, nós convidamos o orador especialmente convidado Pedro Luiz Gonçalves da Silva a se posicionar à frente da mesa dos trabalhos para receber, das mãos da excelentíssima senhora vereadora Vivi da Rádio, o certificado por sua participação nesta solenidade. A partir deste momento,
nós acompanharemos as palavras do orador especialmente convidado para proferir palestra alusiva à maçonaria brasileira, Odorico Passarelli de Campos Júnior, membro da loja maçônica Vigilantes de Taubaté. Boa noite a todos. Peço vênia a todos os presentes para que, antes de iniciar os protocolos, eu possa fazer um agradecimento especial em nome da União da Maçonaria Taubatiana, que congrega 14 lojas regulares de Taubaté, a Câmara Municipal na pessoa da Vossa Excelência Vereadora Vivi da Rádio, por manter no seu calendário oficial a solenidade comemorativa ao Dia do Maçom e da Ordem de Molay. Vale ressaltar que desde 1990 esta data é comemorada nas dependências desta casa. E a vereadora Vivi da Rádio, por 5 anos, profere discursos alusivos ao Dia do Maçom. Senhora vereadora Vivi da Rádio, presidente dos trabalhos dessa noite, pessoa na qual eu saúdo as demais autoridades civis presentes. Respeitável irmão Reinaldo Cabral Yunes, pessoa na qual eu saúdo todas as autoridades maçônicas aqui presentes. Sobrinho Enzo Santiago e Silva, da Ordem de Molay, a qual eu saúdo todas as ordens paramaçônicas aqui presentes. Permitam-me iniciar essa reflexão tomando de empréstimo um pensamento que ecoa a própria alma da sublime ordem. A natureza, a razão e a humanidade, esse feixe indissolúvel e sagrado que nenhuma força humana pode quebrar, gravam no coração do homem uma propensão irresistível para, por todos os meios, com todas as forças, em todas as épocas e em todos os lugares, buscar ou melhorar o bem-estar. Imbuídos desta certeza luminosa, meus amados irmãos, prezadas cunhadas, queridos sobrinhos e sobrinhas, e distintos convidados que hoje nos honram com as suas presenças, e com os corações aquecidos pelo ideal de aperfeiçoamento humano que nos congregamos. O dia 20 de agosto, em que celebramos o Dia do Maçom, não é apenas uma data, ela transcende a mera efeméride do calendário. É antes um lembrete indelével que as nossas oficinas jamais cerram suas portas e de que desbastar a pedra bruta significa, sobretudo, honrar um compromisso perene com a humanidade. A força da tradição e a busca incessante pela verdade. A maçonaria, ordem universal, é uma instituição essencialmente iniciática, educativa, progressista, filosófica, evolucionista, filantrópica e beneficente, cujos fins supremos são a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Proclama a prevalência do espírito sobre a matéria, pugna pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade, por meio do cumprimento inflexível do dever, da prática desinteressada da beneficência e da investigação constante da verdade. Pautamos nossas ações pela legitimidade e pela regularidade. Uma maçonaria regular tem por definição a aceitação, o respeito e a declaração formal dos landmarks, magnificamente codificados por Albert Mackay,
dos postulados universais e das antigas obrigações em seus princípios, estabelecendo premissas gerais de organização, direitos e deveres maçônicos. Ser regular, meus amados irmãos, é muito mais do que o mero cumprimento de formalidades. É viver em estrita conformidade com os preceitos do grande arquiteto do universo, agindo com retidão e ética, tanto no recesso de nossos templos, quanto nas vastidões do mundo profano. Considera, irmãos, todos os maçons, quaisquer que sejam as suas raças, nacionalidades, convicções ou crenças, que congregados em lojas, nas quais adotam ritos, sinais, símbolos, emblemas e alegorias de elevada significação, trabalham de forma incessante para o aperfeiçoamento da sociedade humana. É fundada no amor fraternal e na esperança de que, com o amor a Deus, à pátria, à família e ao próximo, com tolerância e sabedoria, com a constante e livre investigação da verdade e com a evolução do conhecimento humano, dentro dos princípios da moral, da razão e da justiça, o mundo alcance felicidade geral e a paz universal. Contudo, nossa força motriz e nossa identidade residem na tradição. Não somos o fruto do acaso, mas fiéis herdeiros de conhecimentos milenares que atravessaram os séculos. Honramos o passado para edificar o futuro, mantendo vivos os rituais que moldaram grandes homens antes de nós. O ofício do maçom, o arquiteto como construtor de pontes. Enquanto o mundo, tantas vezes assolado pela incompreensão, se apressa em levantar muros da intolerância, do egoísmo e de isolamento, nós, maçons, fomos vocacionados para o ofício inverso, a sagrada construção de pontes. O que sustenta uma ponte? Vontade? Pedra? Suor? Mas, acima de tudo, a inabalável convicção de que a outra parte da margem também merece ser alcançada. Nesta jornada de aprimoramento, somos instados a pavimentar 3 pontes fundamentais. A primeira ponte entre o eu e o outro, onde vencemos o preconceito para enxergar com empatia o irmão e o semelhante que existe em cada rosto humano. A segunda ponte entre a tradição e o futuro, onde honramos reverencialmente os que nos antecederam, ao mesmo tempo em que desbravamos e iluminamos o caminho para as novas gerações. E a terceira ponte entre o templo e a sociedade, onde assumimos o dever de levar a luz, recebida em nossos altares, para além de nossas colunas, iluminando as ruas, as consciências e as decisões que moldam a nossa sociedade. A argamassa da união e a trindade inseparável. Para que essa edificação seja perene, é necessária uma argamassa resistente. A união é a nossa argamassa. Sozinhos, somos apenas pedras brutas e isoladas. Unidos, formamos a estrutura sólida e inquebrantável da fraternidade. É nessa harmonia, forjada pela fidelidade aos nossos juramentos e princípios, e, acima de tudo, aos nossos irmãos, que encontramos suportes para enfrentar as adversidades. Nossa divisa carrega 3 palavras que constituem o farol da civilização, mas que só irradiam verdadeira luz
quando caminham irmanadas. A liberdade, que não é o direito profano de fazer o que apetece, mas a autonomia moral para fazer o que é justo. É a emancipação da mente contra qualquer tirania visível ou invisível. Igualdade, o reconhecimento singelo e profundo de que, apesar das diferentes trajetórias, perante o grande arquiteto do universo e perante a lei, somos todos aprendizes na mesma escala evolutiva. E a fraternidade, a argamassa sagrada que une os tijolos de nossa obra. Sem ela, a liberdade resseca em egoísmo e a igualdade se converte em fria estatística. É o amor fraternal que nos faz verdadeiramente uma família universal. A benemerência como ação e o compromisso renovado. O amor em movimento. É a fraternidade que deságua na benemerência. A verdadeira caridade maçônica não se mede pelo volume de cifrões ou donativos, mas pela intensidade de nossa presença. Benemerência é o amor em movimento, é a empatia em estado de ação. É a mão que se estende, não por obrigação, mas porque reconhece no outro o mesmo sopro criador que nos anima. Cuidar do bem-estar do próximo não é apenas um gesto nobre, é condição sine qua non para a nossa própria elevação espiritual. Com tão bem nos recorda a citação que nos abraçou no início dessa reflexão. O compromisso renovado. Portanto, neste momento de celebração e reflexão, convido a cada um de vós a contemplar as suas ferramentas simbólicas. Que o prumo nos guie na mais absoluta retidão de caráter. Que o nível nos conserve na humildade e na equidade. E que o compasso mantenha os nossos passos rigidamente contidos dentro dos limites do respeito, da moral e da justiça. A maçonaria não se nutre apenas de pergaminhos ou discursos, mas da substância dos exemplos vivos. Que neste 20 de agosto e sempre possamos renovar nossos compromissos e sermos luz onde houver trevas e união onde houver discórdia. E que por meio do nosso trabalho incessante, sejamos a prova viva de que um mundo melhor, mais justo e mais perfeito é possível, construindo um tijolo por vez, uma ponte por vez. Parabéns a todos os obreiros da arte real. Que nós sejamos sempre livres e de bons costumes. Feliz Dia do Maçom. Muito obrigado, e que o grande arquiteto do universo siga iluminando as nossas colunas e fortalecendo os nossos corações. E que assim o seja. Neste momento, nós convidamos o membro da Loja Maçônica Vigilantes de Taubaté, Dorico Passarelli de Campos Júnior, orador especialmente convidado nesta noite, a se posicionar à frente da mesa dos trabalhos para receber das mãos da excelentíssima senhora vereadora Vivi da Rádio, certificado por sua participação como orador convidado nesta noite, e convidamos também o excelentíssimo senhor vereador Nicola Neto para que possa participar deste momento.
Nós acompanhamos então nesta noite uma celebração a duas importantes instituições que traduzem importantes valores da sociedade e que os perpetuam e que são os guardiões de suas virtudes, de suas as mais importantes ações que o ser humano pode desenvolver. É uma alegria, em nome da Câmara Municipal de Taubaté, externar a gratidão a todos os senhores, às senhoras também das organizações que aqui estão, pela presença nesta noite. E a partir deste momento, a excelentíssima senhora vereadora Vivi da Rádio dará continuidade à nossa cerimônia. Nós vamos quebrar o protocolo nessa noite. Primeiro eu quero parabenizar o Pedro, que eu fiquei impressionada com a fala do Pedro. É muito difícil a gente ler e olhar para as pessoas, prendendo a atenção. E ele fez isso de um jeito magnífico, fiquei impressionada. Já quero lançar ele candidato a vereador. Também quebrando ainda o protocolo, quero convidar e abrir um espaço, o vereador Nicola, que nos solicitou um pequeno momento, um espaço para que ele também possa contribuir com as suas gratificações ao Dia do Maçom e o Dia do Demolei. Boa noite a todos, boa noite, vereadora Vivi da Rádio, muito obrigado pela sensibilidade de ter dado a palavra, ter quebrado o protocolo para a gente poder estar discursando na noite de hoje. Quero a oportunidade de cumprimentar a mesa, os Demolei Pedro, Enzo, Maçom, Marcos Vinícius, meus amigos Félix Varejão, Odorico Passarelli e Reinaldo. Uma boa noite a todos. Hoje, 20 de agosto, celebramos o Dia do Maçom e do Demolei no Brasil. Uma data dedicada a homenagear todos aqueles que fazem da fraternidade, da ética, da solidariedade e do compromisso com o bem comum os pilares da sua atuação. A maçonaria tem uma importante trajetória de contribuição para a sociedade, promovendo ações sociais, incentivando a educação, a cidadania e a solidariedade, além de estabelecer parcerias com instituições, entidades e diferentes setores da sociedade na busca de soluções e iniciativas que beneficiam a comunidade. Neste dia, fica nosso reconhecimento a todos os maçons pelo trabalho, pela união e pelo compromisso de servir ao próximo e contribuir para uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Parabéns a todos os maçons pelo seu dia. Que a união e a fraternidade continuem fortalecendo as parcerias e as ações em favor do bem comum. Eu fiz uma síntese bem pequena para eu poder falar, porque eu também quero quebrar o protocolo e eu quero dar meu depoimento do que eu conheço da maçonaria. Como alguns sabem, eu fiquei 13 anos na diretoria da APAI de Taubaté e lá eu tive a grata surpresa de conhecer o Paulo Pedemonte, um grande maçom, um amigo que nos deixou, mas eu tenho certeza que está num lugar muito importante no céu. Hoje está à frente da nossa instituição APAI, que eu sou apaixonado, o meu grande amigo Arcione, um grande abraço. O Dorico Passarelli faz parte da diretoria, que eu tenho certeza que estão fazendo uma grande obra dentro da APAI. Mas o que eu venho falar é exatamente dentro da APAI. Quando nós começamos, fiquei 13 anos na instituição, e nós temos duas residências inclusivas lá dentro, uma masculina e uma feminina. E quando nós pegamos, nós tínhamos grandes problemas de infiltração, os banheiros já não davam mais para as crianças usarem. E aí a gente, em conversa entre a diretoria, como que nós vamos fazer para arrumar? Fizemos um orçamento, ficava em 150 mil. E como todos sabem, a instituição sempre, nós temos problemas financeiros para poder manter a instituição, ainda mais 150 mil para fazer uma reforma. E eu não sei como, nem de que maneira, um dia, a financeira da APAI me recebe uma ligação, uma esposa de um maçom, que não quis se identificar, pediu a conta bancária da APAI, que essa pessoa iria doar os 150 mil para a reforma da casa. E assim foi feito. Foi reformada os banheiros, os quartos, foram comprados camas, geladeiras, fogões, pintada a casa inteira. E essa pessoa, quando ela doou esses 150 mil, há uns 10 anos atrás mais ou menos, ela falou assim, a única exigência que eu faço é que eu não quero que divulguem quem foi que doou, e
e até hoje nós não sabemos quem foi a esposa ou qual o maçom que doou. Fazendo exatamente aquilo que Jesus pregou. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, meus parabéns a todos os maçons por tudo que vocês fazem para a nossa sociedade, por tudo que vocês fazem para as instituições sociais da nossa cidade, que nós sabemos que elas passam por problemas sérios e vocês, sem querer nada em troca, só fazem doação e ajudar. Hoje, a Sfarcione está lá à frente, totalmente gratuitamente, vai lá quase todos os dias, quando não é todos os dias, né, Sfarcione? Para poder aí colaborar e ajudar com a Paz de Taubaté e tantas outras instituições. E aproveitando que eu falei do Paulo Pedemonte também, para falar de carinho que ele faz. Quando eu estava começando a minha loja, ele, com toda a experiência que ele já tinha como vendedor, me ofereceu: Nicola, eu vou na sua loja te ajudar, mas eu não quero R$1 em troca, nem a gasolina que ele ia todos os dias na minha loja me ajudar, ele quis. Isso aqui eu estou fazendo de carinho, de amor e dedicação que eu tenho para você. Então, o que eu conheço de maçonaria é exatamente isso. É ajudar, nunca atrapalhar. Parabéns a todos os maçons aqui presentes. Eu não podia deixar de passar essa noite. Nós estamos homenageando vocês, sem eu poder dar esse depoimento e agradecimento por tudo que vocês fazem, principalmente para a instituição A Paz de Taubaté. Senhora Presidente, muito obrigado por ter concedido a palavra e esse é esse depoimento que eu queria dar para os maçons da nossa cidade. Obrigado. Muito bem. Um dia muito especial, um dia feliz para a gente, mas que agora está chegando ao fim. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, os nossos sinceros agradecimentos aos homenageados, às autoridades que participaram conosco desta solenidade, a todos presentes, você aí também que nos acompanhou neste momento pela internet, pela TV, Canal 4 ao vivo, pela TV Câmara, ao vereador presente, vereador Nicola, vereador Ariel, que também passou rapidamente por aqui, doutora Maria Tereza, presidente da OAB, você é sempre muito bem-vinda nesta casa. Também os nossos servidores, que se não fosse vocês, a organização de vocês, nada teria acontecido. Obrigado pelo carinho, empenho e dedicação, extremamente competentes. Enfim, a todos, o nosso muito obrigado do Poder Legislativo taubatiano. Declaro encerrada essa solenidade, uma boa noite e vão todos com Deus. A gente vai se juntar para uma foto aqui na frente, tá bom? Vamos todos nos juntar para uma foto bonita aqui na frente.